adorarmos a Deus. Eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias em Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 25. 14, a partir do versículo 25, nós teremos uma breve meditação. Amém, glória a Deus. Mateus 14, a partir do versículo 25. Quando a gente está aqui na frente que a esposa fala alguma coisa, a gente já fica preocupado, né? O que é que ela está vendo que eu não estou, hein? Mas era só o livro que ela queria saber. Amém, glória a Deus por isso. Diz assim a partir do versículo 25. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando ouviram, mandaram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Até aqui. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós saímos dos nossos lares hoje, conduzidos pelo Teu Espírito, a este lugar, porque nós queremos ouvir a Tua voz, falar ao nosso coração, como, ó Pai, nós já podemos sentir esta Tua presença no meio dos louvores, enquanto adorarmos ao Senhor, mas nesse momento, ó Pai, nós sabemos que o Senhor tem uma palavra ao nosso coração, e uma palavra nós sabemos que muda tudo. Tudo o que precisamos é de uma palavra do Senhor. Se o Senhor nos dá esta palavra, a nossa vida toma um novo rumo, nós avançamos, nos enchemos de esperança, nos enchemos de fé, e é isso que nós desejamos, ó Pai, esta noite, que o Senhor fale poderosamente conosco nesta noite, para a glória do Teu nome, no nome santo de Jesus, amém, Senhor, amém, glória a Deus. Esse texto aqui, nós lemos já ele começado, ele tem a ver quando Jesus estava ensinando as multidões, e ele manda que os discípulos vá para o outro lado do mar da Galileia, e ele fica com aquela multidão e começa a despedi-los, até que ele fica só, e os discípulos, por já ter entrado nos barcos e remado, então Jesus começa a ir ao encontro deles por sobre as águas. Então esse texto começa com este pano de fundo, para nós entendermos melhor tudo que aconteceu aqui. Quando nós observamos, Jesus, ele despediu a multidão, ele ficou sozinho, subiu no monte para orar. Então Jesus, ele tinha momentos com as multidões, momentos com seus discípulos, mas para que esses momentos fossem significativos, poderosos, e que pudesse transformar a vida dessas pessoas, Jesus passava a maior parte do seu tempo orando. Ele tinha uma intimidade profunda
com o Pai em oração, a sós. Quando nós falamos em fazer algo a sós hoje, parece algo estranho, né? No tempo do Instagram, dos TikToks, que qualquer espirro tem que ser filmado e mostrado, né? Jesus despedia as pessoas para dizer: eu preciso ficar sós com Deus. Hoje as pessoas filmam e dizem: estou indo orar. Eles precisam que todos saibam o que eles estão fazendo, porque de alguma maneira as pessoas gostam de ser vistas, de ser aplaudidas, e gosta de muito contato uns com os outros. Porém, Jesus, ele não desprezava este contato. Porém, ele não queria apenas ter um contato comum com as pessoas. Ele veio com um propósito, e Jesus, ele não desperdiçava tempo. Sempre que ele encontrava com alguém, ele tinha um propósito, ele tinha algo a ensinar. E como fazer para ser tão cheio da palavra de Deus assim? O segredo estava em Jesus orar muito, conversar com o Pai, receber a instrução, ser fortalecido, ser cheio. É muito comum as pessoas, quando querem desestressar, quando querem espairecer um pouco, elas procurar outras pessoas em um determinado lugar. Aí no mundo, ele sai para um barzinho, ele sai para um restaurante dançante, sai para algum lugar onde tem mais pessoas. Mas na verdade é que muitas delas voltam no dia seguinte mais cansadas e estressadas do que antes. Jesus já nos ensina um outro caminho. Se alguém está precisando de cuidado, se alguém está precisando descansar, se alguém está precisando relaxar, este lugar é diante do Pai. É quando nós nos rendemos em oração, onde separamos tempo para estar com Deus, para ouvir a sua voz. E alguém pode dizer: como ouvir a voz de Deus? Queridos, primeiro, para se ouvir alguém é preciso silenciar. Você já esteve diante de uma situação que precisa ser resolvida e você quer resolver, mas a outra pessoa não se deixa ouvir? Ela fala e você está ali tentando conduzir aquela conversa, mas a pessoa não te ouve. Apesar de você dizer tudo que resolveria aquela situação, a pessoa não ouviu. Algumas outras, elas estão tão obstinadas com os problemas que não conseguem ouvir nada, nem ninguém. Está com aquela mente fixada naquela situação e não consegue receber um conselho, não consegue receber uma palavra que vai trazer um direcionamento. É assim que as pessoas normalmente costumam viver. Elas tentam resolver os seus problemas se enchendo de afazeres, de coisas, quando na verdade o segredo está aqui em Jesus. Ele precisava conversar com o Pai, ele estava anunciando o reino de Deus para uma multidão, ele estava instruindo os seus discípulos, mas ele precisava ficar só. Então ele despede a multidão, diz: olha, vai para suas casas, vão descansar. Ele também despede os seus discípulos, para que ele pudesse estar sozinho, conversando com o seu Deus, com seu Pai, ouvindo uma voz de alento, de consolo, de conforto, de fortalecimento. E Deus tem isso para a nossa vida. Queridos, como é uma batalha para o ser humano parar e orar. Você planeja, faz todo um projeto e diz: eu vou esta semana parar 10 minutinhos antes do meu trabalho e vou orar. E de repente surge uma coisa para fazer, e surge outra, e acorda atrasado, e uma coisa e outra, e quando vê, foi-se o tempo. Outras vezes está pensando em orar, pode até sentar ali em um ambiente para falar com Deus, de repente decide fazer uma coisa no celular, e quando vê, lá se foi 40 minutos, 1 hora, enquanto se passa para ver um monte de coisa e não viu nada.
E a oração foi-se embora mais uma vez. Mas quando nós conseguimos parar um pouco para orar, queridos, é impossível alguém parar para orar e sair desta oração do mesmo jeito que começou. Sempre vai haver uma alteração, é uma luz que vem, é uma cura, é uma alegria, é um consolo. Sempre que nós paramos diante de Deus, o Espírito Santo, ele encontra um coração disposto a ouvi-lo, e quando ele encontra esse coração, ele vai trazer transformação sobre a nossa vida. Nós separamos aqui alguns pontos deste texto que nós lemos. Aqui no versículo 24, diz que o vento soprava contra o barco. Os discípulos, eles haviam sido despedidos por Jesus para ir para o outro lado, e de repente eles se encontram no meio do mar, e o vento começa a soprar e causar uma tempestade, uma dificuldade para eles. Eles estavam enfrentando ali uma situação difícil. Agora eu pergunto para você, quem foi que mandou eles entrarem no barco e ir para o outro lado? Diga: Jesus. Sabia que tem algumas pessoas, e talvez nós nos incluamos nestas pessoas, vez ou outra, em que imagina que obedecer à voz de Deus é ter ausência de problemas? Tem pessoas que até imaginam que os problemas surgir significa que Deus não está naquele negócio. Imagina que começou uma coisa, se der certo é porque Deus quer que eu vá, se der errado é porque Deus não quer que eu vá. Irmão, não vá por esse caminho. Se Deus te mandou, se está dando certo ou está dando errado, continua, porque é Deus que mandou. Os discípulos estavam indo para o outro lado, amando de Jesus. No entanto, os ventos eram contrários, as dificuldades surgiram. Eles estavam debaixo de uma voz de comando, de uma voz de autoridade. Jesus havia dado este comando. Mas por que Jesus mandou que eles fossem? Mesmo sabendo que haveria problemas, porque, queridos, muitos, ou por que não dizer todos os problemas, que para o homem é problema, para Deus é absolutamente nada. Está lá o barco a ponto de naufragar, e você vai ver que enquanto eles estavam ali naquela tempestade, naquela dificuldade, naquela luta, de repente eles olham e vê um homem caminhando tranquilamente. Para eles era tempestade, para Jesus era terra firme. Simbolizando que aqueles problemas podiam até aparentemente afetar aqueles discípulos, mas não ele. Deus não é afetado com os problemas que porventura você esteja passando. Deus permanece exatamente igual, todo-poderoso, Deus do impossível, imutável, com toda a capacidade de resolver este problema que na mente de alguém é insolucionável. Para Deus é tranquilo. Para Deus nem está existindo o problema. Vem lá Jesus andando, alta madrugada. Eu quero que você imagine a cena, porque é muito fácil alguém olhar e dizer assim: os discípulos se assustaram, e você ficaria como? Alta madrugada, quer dizer, lá para as 3 ou 4 horas da manhã, um mar agitado, você num barco sem enxergar nada, de repente em meio aos relâmpagos, lá vem um homem andando. Devemos dar glória a Deus que o milagre que Jesus não precisou fazer aqui, foi ressurreição. Porque muita gente infartaria numa cena dessa. E o interessante é que Jesus ainda disse: não tenham medo. Como Jesus não vai ter medo numa situação dessa? E lá vem ele tranquilamente. E dentro desse texto existe algo surpreendente que nós vamos ver daqui a pouco, que é uma atitude tomada por fé.
Então os discípulos ficaram assustados diante do sobrenatural. Nós aceitamos Jesus, nós cantamos, nós declaramos Deus do impossível, do sobrenatural. Quando o sobrenatural, irmão, se um anjo se apresentar para você aqui, acredita que a maioria desmaia? Imagine, parecesse aqui um anjo de luz. Tudo que vem dos céus é luz inacessível, que muitas vezes os olhos não conseguem suportar. Olha lá se não corresse um bocado. Porque nós muitas vezes estamos pedindo, Senhor, mostra a tua glória, mostra a tua presença. E sabe por que Jesus não está mostrando na totalidade que Ele deseja mostrar? Porque nós muitas vezes não estamos preparados para estar se relacionando com este sobrenatural. Então Ele vai dando na medida que nós vamos suportando. E como é que nós começamos a suportar mais? Usando o exemplo de Jesus, se relacionando com Ele. Então os discípulos ficaram assustados com o sobrenatural. Mas depois eles foram perceber que o sobrenatural na vida de quem serve a Jesus é o natural. Muitas pessoas que já têm o Espírito Santo, que já aceitaram Jesus, mas vive com temor de adentrar mais fundo, porque quer ter o controle. O ser humano, ele quer ter o controle da sua vida, mesmo sabendo que não tem controle algum. E Deus está nos chamando a cada dia para nos entregar mais, para avançar mais, para temer menos. Porque existe uma vida sobrenatural que precisa ser normal na nossa vida. Quantos milagres nós temos vivenciado? Eu me lembro de até a pessoa está me devendo vir aqui, né, que é amiga da Jailma. Ela chegou aqui e disse: pastor, acho que era minha nora, né? Minha nora fez um ultrassom e tem não sei se era como é que chama? Um cisto, né? Era na cabeça do feto, não era assim? Na cabeça do feto, e tá terrível, e aquilo tudo. Aí a gente orou aqui e disse: olha, pode mandar fazer novamente, porque não tem mais nada. E ela essa nora dela ia fazer uma outra ultrassom na mesma semana que ela veio aqui. Quando chegou no meio da semana, ela mandou mensagem através de Ailma, disse: olha, foi feito ultrassom, não tem absolutamente mais nada lá. Milagres sobrenaturais que Deus está disposto a realizar através de pessoas aparentemente comuns como eu e você. O problema é que às vezes alguém imagina que precisa ser alguém muito santo demais, espiritual demais, porque de certo modo alguém imagina que os milagres serão feitos pelas pessoas. Mas quem realiza o milagre é o poder de Deus na vida de todo aquele que crê. É Deus quem realiza. E nós precisamos estar liberando de acordo com a palavra de Deus. Ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele fala que alguns sinais seguiriam os que creem. E dentre esses sinais ele disse: vocês imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Aí chega um enfermo diante de você, diz: eu estou precisando de oração. A primeira coisa que a pessoa diz: irmão, se Deus quiser, Ele te cura. Claro que é se Deus quiser. Mas esqueceu o que Ele quer quando Ele disse para você: imponha as mãos sobre os enfermos.
O que cabe a mim e a você é impor as mãos e orar. É Deus quem realiza. Claro que nós sempre precisamos fazer tudo debaixo da soberania de Deus. Se o propósito para a vida daquela pessoa não é que ele cure, não vai ser curado, mas não tem nada a ver que você tem mais fé ou menos fé. Tem a ver que o que ele mandou você fazer, você fez. Foi um propósito de Deus livrar Pedro da prisão. Mas um dia anterior, Tiago foi morto ao fio da espada. O propósito de Deus para Tiago foi cumprido. Não se abriu as portas do presídio, se abriram as portas celestiais para ele. Mas o propósito na vida de Pedro era outro. Então Deus envia um anjo e o liberta. Soberania de Deus sobre o propósito da vida de cada uma das pessoas. No versículo 26, diz que os discípulos ficaram assustados. No 27, diz que Jesus acalma os discípulos. Ele diz: fiquem calmos, não se assustem, sou eu. 28 e 29, Pedro toma uma atitude ousada. Pelo texto, a gente entende que não era muito fácil perceber quem era naquela madrugada. Senão eles tinham conhecido facilmente. Mas Pedro, ele toma uma atitude. Ele diz: se é o Senhor, mande que eu vá por cima das águas. A pergunta é: e se não fosse? Jesus diz: venha, e ele vem. Mas se não fosse Jesus? Vê que quando a pessoa toma uma atitude de fé, não tem espaço para será, não tem espaço para talvez, não tem espaço para pensar sobre o dano que pode ser causado. Porque quando a fé vem sobre o coração de alguém, ela não vai duvidar de nada, ela simplesmente vai agir. Então Pedro disse: ao Senhor manda que eu vá. Quando ele ouve a voz de Jesus, então venha. Aquela voz o encheu de fé. E ele toma uma atitude, sai do barco e começa a andar por cima da água, sobre as águas, como se estivesse em terra firme. E alguém pode pregar e dizer: olha, Pedro duvidou e afundou. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Sim, ele duvidou e ele afundou, mas também só ele andou sobre as águas. Os outros não duvidaram durante a caminhada, já duvidaram antes, nem ousaram. Então veja que esta atitude de fé de Pedro fez ele viver o sobrenatural, fez ele andar sobre águas, coisa que ninguém fazia. Um sobrenatural que estava em Jesus. Você vê que era algo tão simples para Jesus realizar, mas tão difícil para alguém acreditar. Ele disse: é o Senhor, manda que eu vá até o Senhor sobre as águas. E Jesus disse: tá, venha. Jesus, eu não tenho problema nenhum de fazer vocês tudo aqui, não precisar de barco mais para andar, mas o problema está em você, se você vai conseguir crer nisso. E foi exatamente o que aconteceu com Pedro. Ele começou a andar. Quando ele sai do barco, o que é que motivou ele sair de forma tão impetuosa daquele barco? A voz de Jesus. Ele estava andando guiado pela voz de Jesus. E quando está sendo guiado pela voz de Jesus, você anda, nós andamos no sobrenatural de Deus. Mas quando chega no meio do caminho, ele esquece a voz e olha o vento. Quantas pessoas começaram um projeto com Jesus por causa da voz dele? Quando você começa a observar, e eu sei que todas as pessoas que já disseram sim para Jesus, vivenciou um grande milagre na sua vida. É preciso que nós olhemos para trás e nos lembremos de tudo aquilo que nos traz esperança.
Surgem problemas e dificuldades presentes ou até mesmo futuras que já estão pré-anunciadas sobre a vida de alguém. São os ventos, são as ondas que surgem. Mas se você olhar um pouquinho para trás, você vai ver que problemas muito maiores, situações muito maiores, Jesus já te livrou. Situações que muitas vezes nós vivenciamos com Jesus, que eram situações impossíveis, mas que Ele resolveu. Mas mesmo tendo tido este relacionamento com a voz de Jesus, no meio da peleja, no meio da dificuldade, muitas vezes surge dúvida, e Jesus diz que se alguém que pede a Deus alguma coisa duvida, é como as ondas do mar, que são levadas pelo vento, para um lado e para outro. Mas se bateu a dúvida, vai começar a afundar como Pedro. E o que fazer quando a dúvida vier sobre a vida de alguém? Pedro nos ensina: Senhor, socorre-me, que eu estou padecendo. Às vezes as situações, o vento, a luta é tão grande que a pessoa não se submete a dobrar os joelhos alguns momentinhos e dizer: Senhor, socorro. Senhor, me ajuda. E tem até aqueles que tentam ser super alguma coisa. É como se eles dissessem assim: Jesus, eu vou provar para ele que eu amo tanto que eu vou vencer isso aqui sozinho, para mostrar para ele que eu venço. Faça isso não, irmão. Jesus, Ele prova o seu amor para conosco, sendo que Ele deu a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Não pensa que é os seus acertos que chamam a atenção de Jesus. Quando Ele nos amou, não tinha ninguém acertando. E Ele disse: eu vou lá, porque eu os amo, e eu vou lá tirar eles dessa situação. Então nós não podemos viver baseado no que nós acertamos. No que nós acertamos, glória a Deus, porque nós sabemos que o salário do pecado é a morte, traz dor, traz luta. Então quanto menos nós pecarmos, menos problemas ou adversidade nós teremos. Mas não pense que Deus te ama mais porque você peca menos. É claro que Ele te recompensa mais quando você peca menos. Mas quando eu digo que Ele te ama, mesmo se a pessoa está em pecado, não quer dizer que Ele está concordando com o pecado, mas o amor dele é tão grande que Ele está de ouvidos abertos, dizendo: clame para eu te socorrer, clame para eu te ajudar, clame para eu te tirar dessa situação. Existe uma tendência muito terrível que o diabo lança sobre a mente das pessoas. É tentar fazer com que elas corram de Jesus quando elas pecam. Porque ainda vem o resíduo. Vem o resíduo lá de trás da lei de Moisés. Porque a lei estava escrita e a lei trazia uma sentença de morte. Quando alguém pecava, tinha que passar por aquela punição. Então automaticamente qualquer pessoa, imagina, alguém pega em adultério, o que é que a lei dizia? Tem que ser apedrejado. Será que alguém que adulterou ia dizer: eu não vejo a hora de chegar lá no templo e me julgarem e me matarem apedrejado? Será que essa pessoa ia para o templo? Ia correr o máximo que pudesse, que ninguém quer morrer. Ia fugir de Deus porque tinha pecado. Quando a graça, que é Jesus, vem, Ele, em vez de dizer corram para não morrer, Ele diz: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Enquanto as pessoas fugiam das lideranças por causa da lei, Jesus estava em busca dos pecadores, dizendo: eu quero te ajudar, eu quero tirar este peso que o pecado deixou sobre a sua vida. Eu quero te dar uma vida melhor, mesmo sabendo que você não merece. Nós não somos merecedores da graça de Deus, mas porque é graça, Ele nos dá.
Não é por merecimento. Mas vamos tentar voltar para aqui. Então Pedro toma esta atitude ousada. E esta atitude ousada, ela atrai o sobrenatural. De repente alguém está vivendo sua vida normal e tranquila, segundo os padrões deste mundo. Ele ouve a palavra de Deus e ele toma uma decisão ousada. Ele diz: Jesus, eu te quero. A partir daquele momento, ele começa a viver o sobrenatural. Porque toda vez que alguém toma essa decisão, eu tomei um dia. E antes de eu levantar a mão, já estava lá falando comigo: tu gosta de carnaval. Esse ano você passou 4 dias lá. Você vai levantar essa mão aí, não vai mais. E a cervejinha do final de semana com seus amigos, depois do futebol. Queridos, em uma fração de segundo, o diabo passa uma lista de tudo que você mais gosta. Diz assim: vai perder tudo isso? Mas ele não bota lá, olha, o álcool que você tanto gosta vai dar cirrose, problema no coração, pressão alta, e provavelmente você vai ter sua vida reduzida. Ele não vai dizer isso, né? Ele só vai dizer assim: olha, seus amigos lá, todo mundo bebe, por que você não bebe? Um dia perguntaram para mim, falaram: por que você não bebe? E eu digo: devolvo a pergunta: por que você bebe? Me dá um motivo. O diabo não vai dizer assim: olha, nesse último carnaval, tantas mulheres passaram por abuso. Ele não vai dizer: olha, neste carnaval, tantas pessoas morreram de overdose. Olha, nesse carnaval, X quantidade de pessoas foram contaminadas com a doença incurável. Ele não vai dizer: olha, nesse carnaval tantas pessoas acabaram passando por gravidez indesejadas. Ele não vai dizer: nesse carnaval pessoas embriagadas gastaram demais e agora vão passar 4, 5 anos devendo. Ele vai dizer isso? Ele vai dizer: você vai deixar de ir? Porque na mente de quem é guiado pelo príncipe deste mundo, ser escravo é ser livre. Quando alguém começa a usar algum entorpecente, começa antes de se tornar um dependente químico, tudo é oferecido como liberdade. Certa feita eu falei para uma pessoa anos atrás, nós estávamos em um local e ele começou a fumar. E eu disse para a pessoa: rapaz, não entra nessa, depois é difícil de sair. E eu sou otário para viciar. Aí passou-se os anos, depois de uns 15 anos, estava lá fumando 2 maços de cigarro. Eu digo: pare. Não consigo. Eu digo: e você agora é otário? Porque começa como liberdade. Não é assim? Ninguém vai chegar aqui para alguém e dizer assim: olha, tem um negócio legal que você vai dar umas viajadas, né? Vai te alucinar aí que você vai ver extraterrestre. Vai ficar muito leve. Pense na brisa. Tu vai ficar leve. Mas não vai chegar e dizer: agora se um dia você quiser parar, você não consegue. Vem sempre como liberdade, mas na verdade a intenção é aprisionar. É dizer como você tem que viver. Uma vez eu morei em São Paulo e eu estava chegando umas 2 horas da manhã, eu trabalhava em shopping. E quando eu desci lá do ônibus para ir para casa, eu morava na região que lá perto tinha um pessoal que vendia essas coisas. E aí quando eu desci do ônibus, veio um jovem, babando e trêmulo. Assim, ó. Me arruma alguma coisa aí, me arruma alguma coisa aí, me arruma alguma coisa. E eu não ia andar com alguma coisa 3 horas da manhã, né? A única coisa que eu tinha era uns passes de um sistema de ônibus que tem lá que chama trolleybus, que é de ônibus elétrico. E eu tinha uns 5 passes. Eu abri a carteira, que eu não ia discutir com o cara na situação dessa, só eu e ele, né? Quando eu abri a carteira, ele já olhou e disse: serve, os caras aceitam. Pegou lá meus e saiu.
tremendo, sem controle emocional algum. Mas sabe quem é o fanático para este mundo? Você que saiu de casa e veio para esse culto hoje. Não é aquele que está dependendo daquilo. Aquilo é normal, porque lá fora a morte é normal. Eu me lembro que eu morei numa ruazinha que era como daqui na esquina, era um condomínio, era sem saída. Morei 5 anos lá. Tinha um campinho de futebol no final, onde a gente jogava. Daqui a pouco, a gente começou, fulano está preso. O quê? Aí ele começou a entrar em droga, começou a roubar, está preso. Fulano morreu, confronto com a polícia. Cicrano, isso porque eu vou esquecer de alguns, viu? Numa ruazinha pequena. Cicrano, ficou devendo, os caras mataram. Quando foi um dia, eu estava reunido lá com essa galerinha que jogava futebol comigo. E eu disse assim para eles, porque restava, né? Eu disse, eu queria pedir desculpa para vocês. Aí ele, por quê? Eu disse, eu não vou no seu velório. Eu não gosto de velório. Ele, que é isso? Ele me chamava de Bebeto, na época eu era mais magro. Que é isso, Bebeto? Aí eu comecei a citar os nomes. Eu digo, fulano, aconteceu o que com ele? Ele morreu. Digo, Cicrano, morreu. Beltrano, morreu. E comecei a falar lá o nome de um 6, que já não jogava mais com a gente, que tinha tudo morrido por causa de droga. Eu digo, o que leva vocês a crer que com vocês será diferente? Ele, bicho, os caras não pensam nisso, né? Só vai na doida lá. Eu digo, mas já estou avisando, não vou. Se bem que você não vai ver, mas eu não irei. Porque aparece tudo como para ser aceito, para ser o cara, para ser o forte. Certa feita, teve um conhecido da gente, um cara forte, temido, estava andando descalço, tropeçou numa pedra. Aí foi fazer lá, para tirar um pedaço da unha, tirou lá com um metal, né? Não estava esterilizado, deu teto, morreu. O homem forte, poderoso, temido, morreu de uma topada. A gente precisa entender o que realmente é liberdade. E a liberdade que uma atitude ousada de andar com Jesus traz sobre a nossa vida. Nós passamos por um processo tão significativo, queridos, que quando nós não éramos cristãos, nós éramos dominados pelo diabo. Hoje, nós estamos aqui num culto como esse. Quantas vezes aqui já aconteceu? Dia desse nós estávamos aqui pregando normal, como nós estamos aqui. Daqui a pouco estava o nosso obreiro que foi ali na porta ali, em uma luta, uma mulher ali na porta. E a gente disse, deixa entrar. E ela entrou já endemoniada. Quando chegou ali, já queria causar. Daqui mesmo. A gente repreendeu. Porque Deus nos transportou do reino das trevas. Nós éramos escravos como ela, para o reino da maravilhosa luz. Deixamos de ser vítima para ser o terror, como dizia um pastor amigo nosso. Satanás tem terror de você, e tem um monte de crente com medo de Satanás. Ele sabe que onde você chegar com esta palavra que Deus te deu, ele vai ter que abrir mão daquela pessoa, daquele lugar, porque a palavra de Deus liberta. Aonde esta palavra é anunciada, existe uma mudança sobrenatural na vida, na região. Esta palavra, ela muda uma pessoa, ela muda uma família, ela muda um bairro, ela muda uma cidade, ela muda uma nação. Se você for ler as histórias dos avivamentos, você vai encontrar, por exemplo, uma Inglaterra totalmente rendida aos pés de Jesus. E qual foi o resultado disso? Até hoje a Inglaterra é um país de primeiro mundo, porque onde Deus chega, todo mal tem que sair.
toda miséria, todo mal. Nós temos os Estados Unidos. Por que os Estados Unidos até hoje é um país do primeiro mundo? Porque lá desde a colonização era um país da sua maioria cristã, que temia a Deus. E então fica fácil dessas pessoas administrar aquilo que Deus dá, porque não vive debaixo da escravidão do pecado. Então nós precisamos tomar esta atitude de ousadia, não seguir a Jesus temendo. Pedro não trabalhava assim. Ele podia dizer até umas besteirinhas de vez em quando. Certa feita ele se empolgou tanto que disse: ah não, se eu morrer, não, se preciso eu morro no seu lugar. E Jesus disse: apartai de mim, Satanás, que tu não tem parte comigo. Expressivo. Mas foi esta pessoa que não temia em se lançar em Jesus, que Jesus, falando com ele, disse: tu és pedra, e sobre esta pedra que é Jesus, eu edificarei a minha igreja. Ele recebe uma revelação de Deus, ele se torna um dos principais líderes da igreja primitiva, um homem que, segundo a história, ao ser martirizado, iam crucificá-lo, e ele disse: eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor, me crucifica de cabeça para baixo. Alguém que se entregou totalmente a Deus. Agora, queridos, quando nós olhamos, eu quero deixar esse ponto de reflexão para nós. Quando nós olhamos a história desses discípulos que se envolveram com Jesus, o que é que tem de parecido na nossa com a deles? Pense, mas não responda. Para eles, Jesus era tão precioso que nada mais interessava. E para nós? Só pense. Quando nós mudamos o foco, o sobrenatural de Deus, ele começa a surgir na nossa vida. Se nós temos o foco em Jesus e não nos problemas e adversidades deste mundo, nós começamos a viver o sobrenatural. Queridos, e quando nós falamos o sobrenatural, nós estamos falando em todas as áreas da sua vida. Todas. Quando nós falamos da palavra de Deus, existe um terror, um temor, até de muitos cristãos. Diz: fale de tudo na minha vida, mas não toque em dinheiro. Mas quando falta, é a primeira coisa que ele pede para Deus. Sim ou não? Nós passávamos ali em um restaurante, não sei se é bar, sei lá o que eu não vou dar o nome para não fazer comercial, né? Lotado de gente. Domingo, final de semana, tudo lotadinho. Será que é sem dinheiro lá? Paga nada? Paga tanto, irmãos, que tem gente que depois que começa a ir para esses ambientes, nunca mais se ergue na vida. Do custo que se é manter um final de semana de bebedice, dessas coisas, tudo. Aí de repente você vê, não vamos falar muito sobre isso, é só esse ponto. Esses dias alguém que vive nesse hábito mandou uma mensagem para mim a respeito se deve dizimar ou não. Eu digo: eu não sei os outros, mas você já é um bom praticante disso. Todo domingo você dizima lá no bar. E quando você recebe seu salário, qual é a primeira coisa que você faz? A tomar uma, né? Com meus amigos. Eu digo: então,
Se converta logo para eu levar você para a igreja para ensinar o que é ser um dizimista. Alguém que quando recebe o seu salário, imediato já vai entregar a parte para Satanás. A que lhe cabe, para manter o vício. Então nós precisamos entender que Jesus, Ele age em todas as áreas da nossa vida. Agora Ele não quer que nenhuma dessas áreas domine sobre a nossa vida. Certa feita um discípulo foi cobrado, Pedro foi cobrado a respeito do imposto do templo. E ele chega a Jesus, Jesus havia dito para ele, larga tudo e siga-me. E alguém cobra o imposto para ele, ele diz, bom, eu vou para quem mandou eu largar, né? Jesus, me cobraram o imposto do templo. Em outras palavras, estava dizendo, o senhor mandou largar lá a pescaria lá atrás, e agora como é que eu pago? Jesus diz, calma, vai lá na praia, pega um peixe, abre a boca dele, lá vai estar o valor, mas não vai estar o valor do seu imposto não, pague o meu também, que nem estão me cobrando. Então quer dizer, a provisão foi dobrada. Se você for ver lá Lucas 8, você vai ver que as mulheres que tiveram libertação, elas serviam a Jesus com seus bens, em algumas traduções diz com suas fazendas, porque elas entendiam que tiveram uma mudança sobrenatural. Então quando nós começamos a viver com esta atitude ousada diante de Deus, queridos, prepare-se para ter todas as áreas da sua vida transformada, exceto alguma que você não creia que possa ser transformada. Porque se você crer, Ele vai transformar toda a sua vida, todas as áreas da sua vida, seja ela emocional, seja ela física, seja ela financeira. Agora, Ele não vai querer que nenhuma dessas áreas seja o seu Senhor. Porque é a grande dificuldade com o dinheiro. Porque o dinheiro, ele tem um poder sedutor de tornar-se senhor da pessoa, quando na verdade ele precisa ser um bom servo. Ou seja, o dinheiro, ele tem que ser seu servo. O dinheiro tem que te proporcionar alguma coisa. Ganha bem, more bem. Ganha bem, tem um bom carro. Senão não tem sentido. Eu já conheci pessoas, até próximo da minha família, que teve dinheiro como poucos e viveu tão miserável como poucas pessoas também. O que é que significa? Que o dinheiro é o senhor da pessoa. Mas, queridos, quando o dinheiro é um servo, ele vai proporcionar muitas coisas boas para a sua vida, muitas coisas boas para quem te rodeia. Aquelas pessoas que porventura passam por alguma necessidade serão mais que felizes em conhecer você, porque você é uma pessoa que utiliza os recursos para proporcionar uma vida melhor para a sua família, para você e para aqueles que rodeiam. Esses dias, minha esposa havia recebido e ela estava com uma pretensão financeira, e aí surgiu uma necessidade que na verdade nem era, né? Mas a gente pensou que era, de uma pessoa. E ela disse, e agora, o que a gente faz? Eu digo, veja, os bancos, vez ou outra, eles falem. Nós já tivemos vários bancos que faliram. Cogitam-se em alguns bancos aí que estão falindo. Já vivenciamos na nossa nação alguém dormir rico e acordar pobre porque o dinheiro não era mais dele. Não sei se alguém lembra aqui. Eu digo, a Bíblia diz assim: quem dá ao pobre, empresta a Deus. Eu digo, você prefere emprestar a Deus ou ao banco? Ela disse a Deus, né? Eu digo, então vamos nessa. De quem somos nós para emprestar algo a Deus? Mas se Ele escreveu que quando eu faço por um necessitado, eu estou o fazendo,
Só, queridos, que Deus ele não vai pagar o que você emprestou ao necessitado, não. Ele vai fazer muito mais, muito além, porque Ele quer usar cada um de nós para que toda oração de um necessitado, Ele possa pôr nas nossas mãos para que nós possamos socorrê-lo. Quando nós fazemos o bem, o benefício a alguém, a Bíblia diz que Deus é glorificado em nós, porque alguém vai dizer assim: glórias a Deus pela vida, Gabriel glória a Deus pela vida do Gabriel. Eu estava com 490 para pagar uma conta de 500, e ele me deu 10, sem os 10 não pagava. Então, quando essa pessoa for agradecer a Deus, vai ter que citar o nome dele, sim ou não? Porque foi ela que foi usada. E quando Deus for retribuir, não vai ser com 10 reais, vai ser com vida, e vida com abundância. Queridos, precisamos entender algo para não permitir que o dinheiro seja nosso Senhor. O dinheiro, ele serve para que nós possamos sobreviver sobre a terra, sim ou não? Se Deus já te dá vida abundante, o dinheiro chega a se tornar insignificativo na sua vida. Melhor é não ter 100 mil para fazer uma cirurgia, é melhor não ter que fazer a cirurgia, sim ou não? Mas sabe que tem gente que prefere só para dizer, está lá no banco? Porque tem gente que se submete a empregos que certamente vai levar ele a uma cirurgia. Mas ele se submete porque vai aposentar mais cedo, ainda que seja morto. Porque vai ganhar mais, porque tem periculosidade, salubridade. Não estou falando sobre aquele que esta é a única opção, querido. Não é sobre isso que eu estou falando. Mas sobre quem tem outra e escolhe essa porque vai ganhar um pouquinho mais. Vai ganhar com a certeza que vai morrer mais cedo, que futuro tem. Por isso que Jesus disse aí, vale mais a vida, vale mais o corpo do que as vestes. Nós precisamos dar valor a algo que Deus está dando. Querido, você está aqui. Você está respirando. Isso seria já um motivo para que nada, mas nada mesmo nos abalássemos. Alguém aqui já teve bronquite asmática? Eu já tive. Irmãos, não tem nada pior do que você nunca encher o seu pulmão. Eu morei 11 a 12 anos em São Paulo, e nesse tempo que eu morei lá, eu não me lembro um dia que eu enchi meu pulmão todo. Fazer assim, ó, e o ar passar todo. Começava, aí bloqueava, parava. Como é difícil. E tem um monte de gente que enche esse pulmão todos os dias, graças a Deus eu sou um desses hoje, e não dá graças, não adora a Deus, mas consegue estar preocupado com uma conta de luz. Ai, a conta de luz, ai meu Deus, ai este compromisso, ai aquilo, e entra em depressão, e alguns morrem por se preocupar com aquilo que Jesus disse que já está resolvido. Por isso que ele diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus, e todas estas coisas, essas necessidades básicas, serão acrescentadas. Mas as pessoas vivem em busca de uma necessidade que ele mesmo não consegue acrescentar sobre a sua vida. E esquece de buscar o reino de Deus. Eu sempre uso um exemplo aqui, vou usar novamente. Eu digo, quanto uma pessoa está disposto a investir pela sua capacitação intelectual para ter um bom emprego? Eu me lembro que eu morei em Recife com os colegas. Eu tinha um colega que eu e outro, tiramos ele do apartamento, dizendo, vamos tomar um banho de sol, tu está pálido.
que ele estava estudando para um vestibular de medicina, inclusive é médico agora, estudando dia e noite, comendo biscoito, porque não queria parar o tempo para fazer um alimento mais sólido, para passar. Então ele gastou recursos, gastou tempo e quase gasta a própria vida para alcançar um sonho terreno. Não estou dizendo que é errado, Deus valoriza o propósito das pessoas. É importante que a gente tenha foco, porque você não sabe o dia que vai partir. Você pode dizer, não vou estudar, não vou me preparar, porque Jesus está voltando. Irmão, alguém já disse isso há 2000 anos atrás. Então até ele voltar, se prepare sim, estude sim, faça tudo que tem que fazer, mas nunca além nem acima do que nós precisamos nos preparar para o nosso encontro com Jesus. E aí quando nós começamos a observar, quanto tempo se dedica para ser bem sucedido neste mundo? Dedica-se tudo. Agora, quanto tempo se dedica para as coisas espirituais? Quando tiver um tempo. Sabe quando você vai ter esse tempo? Quando você tiver, não vai servir mais, porque você não vai poder mais decidir sobre a vida, porque a Bíblia diz que após a morte, segue-se o juízo. Certa feita, Jesus disse que tinha um rico e Lázaro. O rico tentou pensar nisso, no Hades. E olha que ele já sabia que não podia nem pensar em si. Disse, olha, mande Lázaro que volte lá para falar para os meus irmãos, que eu ainda tenho alguns irmãos lá, para que ele não venha para este lugar. E Deus falou, ele tem a lei e os profetas. Se eles não creem nisso, não crerão ainda que alguém volte da vida lá. Então tem gente deixando para dedicar tempo quando não tiver mais tempo. Hoje eu estava vendo uma rede social de um colega meu, um médico aqui de, não sei se é Ponto dos Carvalho, ali por perto, novinho, acho que abaixo de 40, estava em São Paulo, caiu, morreu. Tem noção o que é você conseguir se formar para médico? Para assim que se forma, começa a exercer. Se ele tivesse vivo, todo o esforço dele ia servir para muitas pessoas, não é verdade? Mas para ele não serve de nada agora. Então, nós precisamos cuidar da nossa vida terrena, pautada pela nossa vida espiritual, ela primeiro. Quando nós temos ela primeiro, queridos, eu tenho falado aqui, Deus quer te dar uma vida leve, mas muitas pessoas preferem pesada. Jesus chega a dizer, tudo que pedires em meu nome, eu darei. Sempre lembrando que ele diz, vós pedis e não receber, porque pedis mal, pedi para gastar com seus próprios deleites. Então é bom que se alinhe. Tudo que você precisa para ter uma vida de sucesso, Jesus diz, me peça. Sucesso nos padrões divinos, é claro. Mas a pessoa esmurra a parede, dá murro em ponta de faca, acorda de madrugada, trabalha o dobro, faz tudo para conseguir. Querido, quando conseguiu o que você quer, a saúde foi embora. Tem até um ditado que eu não sei se eu vou conseguir dizer agora, porque vem na mente, que a pessoa diz assim, quando eu tinha tempo, não tinha dinheiro, era uma coisa assim. Quando eu tinha tempo e saúde, não tinha dinheiro. Aí depois de velho, disse, agora eu tenho tempo e dinheiro, mas não tenho saúde. Dedicou-se a vida toda por algo que não vai nem poder usufruir. É outro que vai usufruir no seu lugar.
E a Bíblia diz: quem sabe se quem vem depois de você é sábio ou tolo? Será que não a destruirá em um só dia? Quantas heranças que tem por aí, milionárias, e a pessoa morre 2 meses depois, não sabe para onde foi. Sumiu, ficou na mão de um tolo e foi-se embora. Então nós precisamos observar que esta comunhão, esta conexão com Deus, com Jesus, ela precisa ser de uma forma ousada, como Pedro costumava fazer, de se entregar totalmente sem reservas, de se lançar para aprender mais sobre a palavra de Deus. Querido, no momento da adversidade, da luta, só quem vai poder te ajudar é a palavra de Deus. Só a palavra de Deus. É aquilo que você absorveu, aquilo que você aprendeu. A situação pode estar precária, mas você vai lembrar que a palavra de Deus diz o contrário, e você vai crer nela e ela vai tirar daquilo. A palavra de Deus, ela é tão poderosa, que tudo que nós vemos, tudo que nós usamos, tudo que nós chamamos de lindo, de belo, ainda que não seja tão mais belo quando foi criado, foi tudo criado com uma palavra. Ele simplesmente disse: haja. Com uma palavra ele criou o sol, que ninguém consegue se aproximar com nenhum equipamento a ponto de estudá-lo na grandeza que ele tem. Quando os equipamentos chegam a determinado ano, milhares de anos-luz perto, já se destrói. E ele criou esta estrela com uma palavra: haja. Tem noção do que a palavra de Deus, quando nós começamos a ouvir testemunhos, o que a palavra de Deus já fez por pessoas. Eu tinha um cliente que ele era dono de seguradoras de automóvel. Ele era semi-analfabeto em Recife. E ele contando testemunho para a gente, ele disse: eu estava morando na rua. Chegou um grupo de irmãos evangelizando, eu não era crente, ele disse. Alguém olhou para mim e disse: Deus está dizendo que vai te tirar da sarjeta e vai fazer de você um grande empresário. Tudo que ele tinha era miséria. Ele decidiu começar a congregar, mesmo morando na rua, se converteu. Deus foi trazendo habilidades. E o principal, ele disse: olha, Deus é tão Deus, que o serviço que eu hoje sou empresário, tem uma necessidade grandiosa de autoconhecimento em informática. E como que eu conheço muito informática, se nem escrever eu sei direito? Mas Deus me deu sabedoria para que eu tivesse pessoas. E como alguém ousou trabalhar para alguém semi-analfabeto? Ele disse: hoje eu sou empresário, bem sucedido, em uma área que eu não tenho capacidade de dominar, para provar que é Deus. Então alguém começa a imaginar que Deus vai te colocar onde Ele deseja, por causa do patamar que alguém já está. Não, querido. Quando alguém já está em um patamar, normalmente ele reduz, para botar lá no zero, e de lá ele tira e bota onde quer. José, cheio de sonhos, de visões, e de carinho do papai. Jacó fez lá uma túnica de 7 cores, segundo a tradição judaica, aquela túnica era dada para o primogênito. Ele dá para o filhinho querido, mais novo. Os irmãos estão lá cuidando do rebanho. José está onde? Em casa, para o papai fazer cafuné. Uma vida muito bem sucedida. Deus disse: eu te dei sonho.
você vai reinar, você vai governar sobre os seus irmãos, mas nessa situação que você não vai ser nunca. Vá lá, vê como seus irmãos estão. Aí Deus disse, agora eu vou ensinar a fazer um líder. A primeira coisa para você ser um grande líder e bem sucedido no que você faz, chama-se rejeição. Começa a observar e ler história. Eu já li história de muitos empresários. E vê como eles começaram. Eu sempre brinco, eu digo, olha, se você pegar um pacotinho de água e for vender no semáforo, se der tudo certo no primeiro dia, provavelmente você só vai ser um vendedor de água. Vai dar tudo certo, você vai ficar lá vendendo água a vida toda. Mas se Deus tiver um propósito de você ser um distribuidor, provavelmente no primeiro dia você não vai vender nada, no segundo você não vai vender nada, no terceiro você não vai vender nada. Vai ser o pior projeto que você começou. Mas se você persistir, Deus vai ser contigo, porque começa na rejeição. É quando a pessoa diz, eu não tenho como fazer, ele vai ter que clamar. Vai dizer, Deus, eu não tenho condição de fazer isso, tudo que eu estou fazendo não está dando certo. Aí Deus vai dizer, é porque é você que está fazendo, agora é eu que vou fazer. E quando Deus começa a fazer, irmãos, essa mesma pessoa vai chegar lá, vender água, não está dando certo vender água, mas Deus vai dizer para ele, pergunta aí para o cara que é seu concorrente, quanto ele está pagando na água. Você vai chegar lá, você paga quanto na água? 80 centavos. De repente você vai lá no centro, aí você consegue lá uma aguinha a 70. Você diz, amigo, eu tenho esta água a 70, mas agora eu vou vender de fardo. Sabe quando ele vai ficar lá no sol? Nunca, ele vai lá entregar. Por quê? Porque ele foi rejeitado naquilo que ele pensou que era para ele fazer. Então ele vai ter que ter ideias para viver de outra forma. E é nesta adversidade que as grandes ideias vêm. Tem uma grande igreja aqui no Brasil, não vou citar o nome. Eles não teriam problema nenhum se eu citasse. Mas não é necessário. Eles passaram cerca de 10 anos em uma igreja que não passava de 10 pessoas. Qualquer semelhança é mera coincidência. E ele lá, e orando, Deus, o que é que eu faço? Como que a gente vai ganhar pessoas? E saía para evangelizar, e fazia isso, e fazia aquilo, e nada. Parecia que se convertia pessoas em todo lugar, menos ali. Depois de 10 anos, Deus falou com ele, faça um programa de rádio e comece a orar pelas pessoas no rádio. Ele disse, como é que eu vou fazer um programa de rádio com 10 membros? Quem paga? Mas quando Deus manda, Ele direciona. Abriu-se uma porta em uma pequena rádio. Ele começou a orar. Daqui a pouco, naquele período de oração, quando ele chega um dia na igreja, está lá uma pessoa com as muletas. Pastor, eu estava em casa, eu sou paralítico desde que eu nasci, e de repente o senhor estava orando no rádio, e veio uma força assim, disse, larga as muletas e começa a andar. Eu comecei a andar, pastor. Em 10 anos não passava de 10 membros, mas em um ano tinha milhares de membros naquela igreja. E por que se tornou uma grande igreja? Porque como ele pensava, não deu certo. Se tivesse dado, ele continuaria do mesmo jeito. Mas quando você é obrigado a clamar a Deus, Ele vai dar a direção correta. Porque Deus não nos chamou para fazer nada do nosso jeito. Ele nos chamou para fazer as coisas dEle do jeito dEle. Porque o projeto é dEle, não é seu. Quem tem um grande propósito de salvar a humanidade é Deus, não é você não. Você foi inserido, foi chamado a participar desse projeto, sim ou não? Então Deus nos chama, não, que esta é a grande problemática da maioria dos crentes. Eles estão buscando a Deus em função do seu projeto.
Ele escreve lá um projeto carnal que tem desde quando não era crente. Aí vem com esse sonho de Deus, está aqui meu projeto, avaliza, escreve. E Deus disse, toca fogo, meu filho, isso aí não serve não. Leia o meu. Porque eu estou precisando de pessoas para o meu projeto. Porque o projeto da humanidade está falido. O meu projeto é o bom projeto. Então Deus está procurando ceifeiros para a sua obra. Deus não está disposto para ser ceifeiro da obra de ninguém. Quer ser bem sucedido na vida cristã? Se submeta ao projeto de Deus para a sua vida. Se submeta ao projeto de Deus para a sua vida. E você vai ver o que Deus vai fazer. Estou tentando finalizar. Nas visitas não volta mais, né? Primeiro dia já é assim. Mas voltem, viu? Hoje Ellen estava falando algo em casa, eu finalizo. A respeito, nós tivemos aqui a escola bíblica dominical hoje. E como surgiu a escola bíblica dominical. Uma pessoa, salvo engano, na Inglaterra, né? Em um tempo apenas onde os nobres estudavam, só quem tinha muito recurso. Então ele decide alfabetizar um pequeno grupo de crianças. Uma ação voluntária que ele fazia apenas em um dia da semana, na sua folga. E ele começa a alfabetizar estas crianças com o uso da Bíblia. Um projeto simples, ele passou ali um tempo só com aquelas crianças. Daqui a pouco foi chegando mais. Ele teve que ter auxiliares. E este projeto cresceu tanto que todas as igrejas do mundo já tiveram uma escola bíblica dominical. Por quê? Porque alguém decidiu, fora do seu horário de trabalho, sacrificar o seu final de semana para um projeto em favor de alguém. E este projeto salvou milhares de pessoas. Esse projeto habilitou muitas pessoas para o conhecimento da palavra de Deus. E este projeto se expandiu por todo o mundo. As pessoas querem sucesso. Comecei essa mensagem falando sobre isso. Querem ser vista, querem sucesso, querem like. Elas querem tudo isso. Mas, queridos, ninguém pode te dar tanto sucesso como Deus. Nós usamos aqui um exemplo de Pedro. Sabe quem era Pedro? Um pescador. Sabe quem estaria falando dele agora? Ninguém. Quem era que pescava junto com Pedro lá? Sabe o nome de alguém? Ninguém. Sabe por quê? Porque as outras pessoas viveram apenas o seu projeto. E quem vive apenas o seu projeto cai de esquecimento. Mas ele decidiu abrir mão do seu projeto para viver o de Cristo. E não que ele buscasse isso. Mas Pedro se tornou tão famoso que nós estamos falando dele aqui hoje, 2025 anos depois. Lembrado em todo lugar. Porque ele abriu mão do seu para viver o de Cristo. Quer fazer algo significativo que vai mudar a história da sua vida, da sua família? Interaja com o projeto de Deus. Viva o projeto de Deus para a sua vida. Este é o único projeto que nunca passará por falência. Esse projeto é tão forte que impérios poderosos decidiram extinguir isso aqui da face da terra. Pega tudo e queima. Não deixe um só registro. Não foi capaz. Está aqui. A Bíblia continua aqui.
pessoas de conhecimento terreno invejável, dedicaram sua vida inteira para dizer que esta palavra é mentirosa. Não conseguiram. Morreram e não provaram. Quer um projeto maior do que esse para a sua vida? Um projeto que traz segurança em todas as áreas. Me diga um projeto aí que diz: ainda que morra, viverá. Eu venci tanto que eu montei uma multinacional. Hoje eu tenho empresa em todo o mundo. Mas isso não te faz viver sem morrer. Mas esse projeto faz. Jesus diz: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Tem projeto maior. Mas não adianta dizer que é um projeto grande, irmãos. Um projeto só é verdadeiramente grande na nossa percepção quando nós demonstramos em atitude que realmente reconhecemos aquele projeto como grande. Se a gente perguntar para os cristãos que você conhece aí, o que é Deus para a sua vida? Acredita que tem um monte de gente que vai dizer: Deus é tudo. Aí você olha assim: Deus é tudo depois de tudo na sua vida, né? Porque primeiro vem tudo, para depois ser Deus. Como é que alguém pode ser tudo na sua vida, se ele está em última escala no seu grau de prioridade? Concorda? O que é tudo, é tudo. Quando Deus é tudo na nossa vida, eu me lembro que eu pedi a uma empresa, tá difícil, né? Eu conto depois essa, tá certo? Senão eu vou me empolgar aqui. Próximo domingo vocês me cobram. Amém? Vamos ficar de pé. Promessa é dívida, eu disse que ia acabar, né? E eu não gosto de ficar devendo a ninguém. Jesus disse que não deva nada a ninguém a não ser o amor. Eu já começar devendo, né? Vamos orar, agradecer a Deus por esta noite. Jesus falou profundamente comigo e eu creio que falou com você também. Que saiamos daqui esta noite com uma disponibilidade maior de se relacionar com Deus. Um monte de gente está na UTI, o parente nem pode entrar, ele está lá. Aonde a pessoa for, você vai num presídio, chega lá, tem alguém convertido, que Deus falou com ele lá. Ele está lá também. Então, Ele é o único que não vai te abandonar em qualquer momento da sua vida, ou em nenhum. Então, que nós tenhamos também essa reciprocidade para com Ele. Eu sou importante para Jesus, mas Jesus também é importante para mim. Que a gente responda a Ele de acordo com o amor que Ele tem para conosco. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso,